Sabe, quando a gente pensa em uma profunda renovação espiritual, a imagem que vem à cabeça é quase sempre de alegria, de celebração, não é mesmo? Mas e se o verdadeiro caminho para isso começar num lugar totalmente inesperado? Não com festa, mas com uma escolha. Uma escolha difícil, mas que pode transformar tudo. Para entender como isso funciona, a gente precisa ir para um lugar onde essa exata escolha mudou o curso da história. E a nossa história começa lá nas Hébridas, na costa da Escócia. Imagine só a cena, um grupo de líderes por 18 meses orando com todo o fervor por um avivamento. Eram 3 noites por semana. A preocupação deles era com os jovens da ilha que, olha, não estavam nem aí para assuntos espirituais. Mas mesmo com tanta oração, tanto esforço, nada, absolutamente nada parecia mudar. E aí, numa daquelas noites, acontece o momento da virada. Um jovem diácono se levanta, abre a Bíblia no Salmo 24, aquele que pergunta quem tem as mãos limpas e o coração puro para subir ao monte do Senhor, e solta essa frase que caiu como uma bomba no ambiente. De repente, o foco mudou. Não era mais sobre pedir algo externo, era sobre olhar para dentro, para a condição do próprio coração deles. Essa mudança de foco nos leva direto para o centro da nossa conversa de hoje, o quebrantamento. Eu sei, a palavra pode soar meio pesada, negativa, né? Como algo que a gente deveria evitar a todo custo. Mas, no sentido espiritual, o significado é outro. É algo totalmente diferente e, acredite, fundamental. Então, vamos começar pelo que o quebrantamento não é, para a gente não confundir as coisas. Primeiro, não é ficar se analisando de um jeito pessimista, sabe? Não é andar por aí com uma cara triste, num estado de melancolia. Definitivamente não é isso. Segundo ponto importante, também não se resume à emoção. É claro que as emoções podem estar presentes, mas não são elas que definem o quebrantamento. Uma pessoa pode chorar rios de lágrimas e, ainda assim, não ter um coração verdadeiramente quebrantado. Isso aqui é crucial. Quebrantamento não é uma consequência automática de uma tragédia. Alguém pode passar pelo maior sofrimento que se possa imaginar, por perdas terríveis, e mesmo assim, nunca chegar a experimentar esse quebrantamento espiritual. São coisas diferentes. Então, se não é nada disso, o que é, afinal? Bom, a definição é essa. Um estilo de vida contínuo de rendição incondicional da própria vontade à vontade de Deus. Percebe? Não é um sentimento que passa, é um estilo de vida. É um ato da vontade, uma escolha. É uma postura de olhar para Deus e dizer, ok, eu concordo com o que o Senhor diz sobre a real condição do meu coração. Agora que a gente tem uma definição, que tal ver como isso funciona na prática? E a melhor forma de entender o que é o quebrantamento é colocá-lo lado a lado com seu oposto, o orgulho. O contraste é gritante. Olha só que diferença. A pessoa orgulhosa está sempre de olho nas falhas dos outros. Já a quebrantada, ela está tão ciente da própria necessidade espiritual que mal tem tempo para isso. A orgulhosa, ela precisa provar que está certa, custe o que custar. A quebrantada, ela abre mão desse direito. Uma protege a reputação com unhas e dentes, a outra entrega a reputação. Uma quer ser servida, quer reconhecimento, a outra só quer servir. A grande virada de chave está na direção do nosso foco. O orgulho olha para fora e para si mesmo. O quebrantamento olha para dentro e para Deus. Ok, vendo essas diferenças todas, pode surgir a pergunta, mas por que o quebrantamento é algo bom, algo desejável? A resposta está nos resultados, nos frutos. E é aqui que a gente volta para a história daqueles líderes lá nas Hébridas. O avivamento que eles tanto queriam era, na verdade, um fruto que viria desse quebrantamento. Vamos ver alguns exemplos bem poderosos para entender isso melhor. Vamos pensar em Jacó, um homem super conhecido pela sua força, pela sua astúcia, pela sua autossuficiência. Mas aí em Peniel, ele tem aquele encontro com Deus, aquela luta, e sua força natural é literalmente quebrada. E qual foi o resultado? Exatamente nesse momento de fraqueza, de quebra, é que Deus o reveste com um tipo completamente novo de poder, o poder espiritual. Ou outro exemplo, aquela história famosa dos 5 pães para alimentar uma multidão. Era um recurso minúsculo, quase nada. Para que aquilo pudesse fazer algo extraordinário, o que precisou acontecer primeiro? Eles precisaram ser partidos, ser quebrados. E foi nesse ato de quebrar que a multiplicação sobrenatural aconteceu. O quebrantamento aqui levou a uma abundância que ninguém esperava. Pense também naquele gesto de adoração de Maria. Ela tinha um vaso de alabastro, um item caríssimo,
selado e para liberar a essência preciosa que estava ali dentro. Ela precisou quebrar o vaso, e nesse ato de entrega total, a fragrância se espalhou e preencheu o ambiente inteiro. A adoração dela impactou todo mundo que estava ali. E claro, chegamos ao exemplo máximo, mais profundo de todos, o corpo de Jesus na cruz. Um ato de quebrantamento voluntário, de entrega completa. E o que foi que brotou desse ato? A vida eterna. Ela foi liberada para a salvação do mundo inteiro. O padrão é muito claro, não é? Aquilo que é quebrado e entregue nas mãos de Deus, exatamente o que Ele usa para liberar poder, provisão e vida nova. Certo. Então, se o quebrantamento é essa escolha, esse caminho com resultados tão incríveis, a pergunta é: por onde se começa? Como dar o primeiro passo? A fonte que estamos analisando descreve um início bem claro para essa jornada. Tudo, absolutamente tudo, começa com ter uma visão correta de quem Deus é, em toda a sua santidade. E quando isso acontece, é inevitável. A gente olha para Ele e, em seguida, olha para si e reconhece a própria necessidade. A luz da perfeição dele expõe a nossa imperfeição. E diante disso, qual a única resposta que faz sentido? É clamar por misericórdia. É aquela oração tão simples, mas tão profunda, do publicano. Ela se torna o grande modelo de como um coração se aproxima de Deus. Não tem lista de méritos, não tem justificativa, é só um pedido de socorro que vem de um coração que, finalmente, entendeu sua verdadeira condição. E assim, a gente termina essa análise com uma pergunta que fica para reflexão, uma pergunta bem direta. Depois de olhar para esses dois caminhos, lado a lado, o caminho do orgulho e o caminho do quebrantamento, a questão que permanece é: qual deles tem sido a nossa trilha?